Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje que está em Números 11, 32, 33, 34 e 35, que nos diz assim: Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo aquele dia seguinte e colher as codornices. O que menos tinha colherá 30 a 7 quilos. E as entenderam para si ao redor do arraial. Ainda a carne entre os dentes, ainda a carne estava entre os dentes deles. Antes que fosse mastigar, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor um povo com uma praga muito grande, e chamou aquele lugar de Quibrote Aitaiva, porque ali sepultaram o povo que ardia em desejo. De Quibrote Aitaiva partiu o povo para Azerote, e ali eles ficaram. Então, Moisés nos conta esse relato que o povo de Israel, eles estavam muito insatisfeitos. Eles estavam murmurando porque eles não queriam mais só o maná. Então eles queriam agora carne. E nós temos que tomar muito cuidado porque essa palavra nos deixa um exemplo muito grande sobre a murmuração, de você murmurar contra o Senhor e não aguardar a providência do Senhor. Em vez de você glorificar o nome dele, você orar, clamar, pedir misericórdia, jejuar por uma providência, não, você fica murmurando. Então, nós temos que cuidar muito com isso, assim como aconteceu com esse povo. Então, eles insatisfeitos com o maná, agora eles queriam carne para comer. Então, eles disseram: Olha, Moisés, você trouxe nós aqui, né? E no Egito nós tínhamos de tudo. A gente trabalhava lá, mas a gente tinha o que comer. Aqui nós não temos nada, nós estamos já fartos desse maná. E a gente quer carne. Então, além deles ter murmurado contra o servo de Deus, que era Moisés, estavam murmurando contra o próprio Deus, porque eles não estavam satisfeitos, mas eles não conseguiam entender que Deus estava provando eles. Então, quando a gente está passando por uma fase bem complicada, muitas das vezes o Senhor ele nos alerta que o Senhor vai colocar nós à prova. E quando ele não alerta, você começa a entrar numa situação difícil, e se você ora ao Senhor, o Senhor levanta uma pessoa e diz: Olha, você está sendo provado agora nesse momento. Mas na provação nós temos que vigiar muito, porque na provação não tem providência. Na provação, tudo começa a desandar. O Senhor permite desandar muitas coisas na vida da gente. Desandar o casamento, os filhos, a situação financeira, e aonde começa a desandar tudo. Parece que é por etapas. O casamento começa a desandar, aí já vem as lutas, aí já vem as lutas também com a parentela, que parece que se levanta contra a gente, e daí já vem a situação financeira, que é a mais complicada de todas. Aí começa toda aquela luta e você não consegue entender. Por quê? Porque Deus colocou a pessoa à prova, mas que é para ela mesmo entender o que ela tinha que mudar os caminhos dela, porque Deus não estava se agradando, Deus estava observando e vendo todos os erros e tudo que desagradava essa pessoa.
Então Deus colocou essa pessoa na prova para poder ensinar essa pessoa. Ensinar como viver bem com o marido, ensinar bem como tratar bem os filhos, ensinar como ter eh, uma direção financeira, saber administrar a vida financeira. E aí o Senhor vai nos ensinando passo a passo, e ele diz: Como eu fui santo, seja santo vocês também. E aí a prova vai vindo e você não pode murmurar, como aconteceu com esse povo. Então, esse povo se levantou contra o povo de Deus. É a mesma coisa assim, ó. Você tá na prova e ninguém te ajuda. Aí você começa a murmurar lá contra a igreja. Aí você começa a murmurar contra o teu irmão. Poxa, eu sempre ajudei esse irmão. Agora eu tô na prova, ele não me ajuda. É a mesma coisa esse povo falando mal de Moisés. Mas por quê? Porque é Deus que está permitindo ninguém te ajudar. Para quê? Para ver se você vai murmurar ou para ver se você vai buscar Deus de todo o coração. Essa é a diferença. Porque aquele que não murmura, aquele glorifica, aquele ora, aquele jejua, aquele canta louvores, glorifica o nome do Senhor. Não levantava nas madrugadas, agora começa a levantar, não fazia jejum, agora começa a fazer jejum. O servo de Deus, ele faz isso, ele diz, algo está acontecendo de errado. Tá acontecendo isso comigo, eu preciso me levantar mais em oração, eu preciso levantar jejum, faz tempo que eu não faço jejum mais, faz tempo que eu não me santifico mais. Então, Deus quer isso, a leitura da palavra. A palavra mesmo diz, conhecendo a palavra, vocês serão libertos, porque é a palavra que liberta. Você conhecendo ela, ela liberta você de todos os teus pecados, de todos os teus erros. Então esse povo começou a murmurar contra Moisés. Moisés, nós queremos carne, Moisés, desse jeito não dá. Aí o Senhor disse assim: Moisés, fale para eles se santificarem, que amanhã eles vão receber carne. Então, veio um vento muito forte e apareceu muita codorna. Aí foram pegando quilos e quilos de codorna para guardar. Aí mataram os bichinhos e começaram a fazer ali aquele preparo, mas antes mesmo de chegar na boca deles, para que eles pudessem mastigar essa carne, Deus trouxe uma praga e matou muitos e muitos, principalmente aqueles que murmuraram. Então eles murmuraram, a receberam a carne. Vai saber se agradeceram, às vezes receberam a carne, porque o murmurador ele é ingrato, né? Então ele não reconhece a misericórdia de Deus, então provavelmente eles receberam e nem sequer agradeceram a Deus. E Deus ficou irado com eles, eles nem chegaram a provar essa carne. Deus trouxe uma pestilência e vários desses morreram. E ali, aquele lugar ficou conhecido como Quibrote Ataiva, de um povo que ardia em desejo de comer carne. Então eles murmuraram contra um servo de Deus e murmuraram contra Deus, e eles estavam na prova. Então a gente tem que cuidar muito quando a gente está na prova para não ficar murmurando contra as pessoas, porque é o trabalhar de Deus. Então, se o teu maná é teu arroz e feijão, glorifique a Deus que você tem um arroz e feijão. Se você tem um arroz puro com farinha, glorifica o nome do Senhor, porque tu está na prova. Assim como eles estiveram na prova, o Senhor nos coloca na prova também. Então nós temos que agradecer, em tudo dar graça.
Não é obrigada, Senhor. Obrigada é um cumprimento de ser humano para ser humano. Jesus, a palavra de Deus não fala em tudo dai obrigado. Não, em tudo dai graça, porque Deus é santo. Então, se está comendo o arroz e o feijão, se está comendo o arroz com ovo, dai graça, porque ali Deus se agrada do que você está passando, porque Ele está te provando para te dar algo muito melhor. Você pode ter certeza que você dando graças a Deus ali pelo arroz, pelo feijão, pelo ovinho que você está comendo ali, e a farinha que você está comendo, e você vai dando graça, e você vai glorificando, você vai buscando, você vai jejuando para Deus trazer mais providência. Aí sim você vai ter vitória, mas não seja como esse povo murmurador, que apenas a família de, de Caleb e Josué entraram na terra prometida, porque creram no poder de Deus que poderia salvar, ajudar eles a conquistarem aquela terra de Canaã, mesmo tendo os gigantes lá. Não, murmuraram e não entraram nessa terra. Sem contar que quando você se levanta contra um servo de Deus, você será castigado. A própria Miriam, que era irmã de Moisés, ficou murmurando junto com Arão. Ah, mas será que Deus só fala com Moisés? Não, Deus também fala com nós, né? Não pode ser que Deus fale só com ele. Então o Senhor disse assim: olha, vem aqui vocês aqui no meu tabernáculo, na porta do tabernáculo, que eu quero conversar com vocês. E falou: quem vocês pensam que são para falar mal do meu servo Moisés? Eu escolhi ele. Eu tenho profetas que eu uso profetas para falar com vocês, mas o meu servo eu falo face a face, porque ele é o meu escolhido. Então nunca se levante contra um escolhido de Deus, nunca tenha inveja, porque Deus usou aquele lá porque ele é profeta das nações, porque aquele lá é pregador, tem conhecimento da palavra. Nunca se levante contra um servo de Deus, porque Deus dá o conhecimento, Deus dá o dom a quem Ele quer, Deus salva quem Ele quer, Deus mata quem Ele quer. Então é assim, que seja feita a vontade do Senhor. Por quê? Porque Ele sabe que se o Senhor der uma apertada num servo dele, aquele servo vai se voltar para ele. Então, nunca se volte contra um servo de Deus. E o que aconteceu com Miriam? Aí os dois saíram da presença de Deus e Miriam ficou leprosa. Aí eles disseram assim, aí o Senhor falou: a Miriam que sai agora do arraial e fique 7 dias fora do arraial até ela sair essa enfermidade dela, esse castigo por ela ter falado mal do meu servo. E mesmo ela sendo irmã de Moisés, Deus não poupou a vida dela, porque Deus escolheu Moisés e a palavra fala que Moisés, de todos os homens, de todos, olha só a diferença. Como é que pode tantas e tantas pessoas existir um homem só? A palavra de Deus fala que Moisés era o homem mais humilde de todos, mais humilde de todos. Um cara humilde, um cara tranquilo, um cara da paz e obediente ao Senhor. Então, todo aquele que se levantou contra Moisés foi mortos. Então, esse aqui fica um exemplo para nós nessa palavra de hoje, que a gente venha não cair no mesmo erro que esse povo que foi tirado com a mão forte do Senhor do Egito não reconheceu a misericórdia do Senhor.
Porque quando você é resgatado das trevas e Deus chama você, Deus te coloca à prova. Deus resgatou eles do sofrimento, vieram para Deus, mas Deus colocou eles na prova e eles não passaram na prova. E que a gente venha ter esse exemplo na nossa vida, em nome do Senhor Jesus, para que a gente não venha perder a nossa salvação. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças eu te dou, Senhor, por essa palavra de alerta, Senhor. Que o teu povo, Senhor, não venha jamais, Senhor, murmurar na provação, Senhor, porque o Senhor quer muito mais de nós e que teus filhos venham reconhecer, Senhor, o teu poder e a tua glória, Senhor, sabendo que somente o Senhor pode nos dar a vida e tirar a nossa vida e que a gente venha vigiar em todo momento, Senhor, jamais venhamos murmurar contra o teu santo nome. Assim eu te peço, Senhor, pela vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém.